Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Paul Pogba, que está banido do futebol por 4 anos e basicamente está aposentado, né? Não que ele estivesse voando e jogando muito futebol há pouco tempo atrás, mas a verdade é que o Paul Pogba está numa situação complicada, muitas lesões e ainda tem a questão do doping. É muito, assim, loucura pensar, né, que esse cara, quando ele estava lá na Juventus, voando antes de ir para o United, todo mundo pensava que era um talento bola de ouro, e era, né? Acho que dava para dizer que ele era assim, um talento nível bola de ouro, que ele ia se tornar um dos meio-campistas mais lembrados do futebol. Se ele for lembrado, vai ser pelos motivos errados. Uma passagem muito frustrada pelo Manchester United, um retorno à Juventus que não acontece da maneira que as pessoas imaginavam, e assim, é um daqueles jogadores que é um claro desperdício de talento, apesar de ter, obviamente, sua marca no futebol, já conseguiu ali ajudar a França a ser campeã do mundo em 2018, então não é que o Pogba tem uma carreira que é de se jogar fora, mas podia ter sido tão maior, né? Podia ter sido tão mais lendária. E assim, é uma aposentadoria, porque 4 anos afastado do futebol, assim, do jeito que o cara tá, é basicamente assim, qual é a garantia que ele vai jogar nível de futebol profissional de novo, entende? Talvez não para o primeiro escalão europeu, mas mesmo para o segundo, entende? E qual a motivação do cara continuar? Porque, sinceramente, o Pogba já trata o futebol como um hobby, né? Qual é a motivação de continuar? Eu não sei até que ponto é rígido essas punições, que, por exemplo, o Ivan Toney tinha sido suspenso por uns 8 meses, mas estava jogando no Sub-17, estava lá treinando com o clube. Eu não entendi tão bem isso, porque lá no tênis, por exemplo, eu falo muito de tênis aqui, a ATP, quando ela bane alguém, olha só que loucura. O tenista banido, ele não pode entrar em nenhuma quadra de tênis sancionada pela ATP, ele pode treinar na casa dele, mas olha só, ele não pode jogar com outro tenista ATP. Não pode. Então, assim, não pode jogar com o tenista profissional. E o que acontece se ele jogar com o tenista profissional? A pena dele é aumentada, outro cara é banido também. Pra você ter ideia. E assim, a gente teve o caso lá, por exemplo, do Mikael Ymer, que é um tenista sueco, que ele foi banido não por uso de doping, mas por não ter comparecido aos exames, que são vários que acontecem no ano. Você só pode ter direito a 3 faltas, mais do que isso você acaba recebendo uma punição de 18 meses. E assim, ele tem um irmão tenista, não pode treinar com ele. Eles treinavam juntos, mas acontece esse tipo de loucura, né? E assim, o irmão não pode treinar com ele também porque ele tá banido. Então é uma loucura que é colocada assim dentro do esporte. E ó, no caso, eu acho até que foi uma punição exagerada, mas a verdade é que assim, a gente tem um futebol que está banindo cada vez com mais rigidez a questão de doping, tem que ser assim, né? Tipo, se o cara recorre ao doping literalmente nesse ponto da carreira, né, que as coisas não estão funcionando, tem que ser punido, né? 4 anos é uma das punições mais graves que eu já vi em relação a doping, então é muito difícil que o Pogba estivesse fazendo uma coisa inocente. Já teve casos de doping que o cara toma uma medicação que foi prescrevida por um doutor para cuidar de um problema de saúde e no final tem uma substância ou outra que pode afetar ali os exames, né? Por exemplo, tem gente que faz tratamento para o olho, né? Toma um remédio, isso afeta no doping. Você tem ideia da loucura, né? Vários remédios você tem que, e nesse caso, né, para falar que é um problema de saúde, você tem que ir lá na agência de doping falar que está tomando tal remédio, que médico X prescreveu isso, eles vão analisar, aí eles vão mostrar se vão permitir ou não, você tem ideia. O controle é rígido e eu acho que isso é correto em certo ponto, às vezes acho que eles passam do ponto, às vezes eles são leves demais, mas a ideia que eu acho que você não pode ter vantagem devida no esporte, você tem que conquistar tudo pelos seus próprios méritos, substâncias ilegais distorcem a essência do esporte, então você tem que punir com rigidez. E quando você tem uma punição de 4 anos, normalmente o doping você tem punição de meses, né? Tipo, não é 4 anos, né? Aí o negócio é feio, entende? É realmente que fim de carreira pro Pogba, né? Muito triste um jogador ter um fim de carreira desse, mas também não dá para dizer que é injusto e também é uma amostra de que no talento não é só o que importa, né? Pogba é um dos jogadores mais talentosos que surgiu no futebol recentemente, mas não tinha dedicação, ele era um cara muito largado e levava o futebol de uma maneira totalmente não profissional, e é só ver que aos 30 anos é uma carreira que se encerra. Então, é isso, vamos ver aí o que vai a repercussão, se ele vai tentar recorrer ou se ele vai aceitar isso e aposentar de uma vez, porque com certeza dinheiro não deve faltar para o Pogba, a não ser que ele gaste muito mal as suas rendas, mas assim, vamos ser sinceros, né, com tudo que ele já ganhou, salários enormes, jogou pelo Juventus, Manchester United, ele não deve ter ganhado pouca grana, isso sem contar obviamente com patrocínios, né, de chuteiras e tudo isso, atletas que já tiveram no estágio do Pogba tem uma facilidade enorme para ganhar dinheiro. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.